Quando lemos a história de Balaão, aqui nos capítulos 22, 23 e 24 de Números, nos vêm algumas perguntas. A primeira, quem é este Balaão? Porque ele não está presente aqui apenas nesses capítulos que eu acabei de mencionar, 22 a 24. Sabemos que Balaão era um famoso profeta internacional. Há inclusive um documento dele, datado talvez do século VII, século VI, que fala sobre ele, mostrando que a fama dele durou aí uns 6 a 7 séculos ainda. Aqui, esse internacionalmente reconhecido profeta vem para essa história não chamado por Deus, mas por Balaque, inimigo de Israel, mas Deus o transforma periodicamente num involuntário aliado. A história começa no capítulo 22 de Números, mostrando que Balaque, rei de Moabe, associado aos midianitas, ficou com medo, se derretendo de medo, porque chegou ao conhecimento dele que o povo hebreu vinha vencendo todo mundo que encontrava pelo caminho último, Og, rei de Bazã. Militarmente, então, Balaque percebeu que estava perdido. Então, decidiu usar a religião. Contratou, então, no mercado de profetas, disponível no mundo, este aí, Balaão. E a história, então, prossegue. Logo, então, começa a ação de Balaão. Primeiramente, ele é chamado a peso de ouro para amaldiçoar Israel. Tinha um sentido teológico, as pessoas também criam nisso, de que a ameaça era algo que se efetivava, logo tinha um efeito também psicológico. Isto é, Balaque, não podendo vencer pela força militar, digamos assim, tentou vencer pela psicologia, pela pressão, pela ameaça, pelo medo. Nesse contexto, então, temos o episódio logo no começo, ainda no capítulo 22, quando Balaão é repreendido por sua jumenta. E uma pergunta logo surge aqui, aliás, ao longo da narrativa, sobre, afinal, Balaão era um camarada digno de confiança ou não? Por que Deus fica irado com ele? Por que Deus diz para ele ir, quando ele vai, Deus fica irado? Vamos observar, então, que Balaão era um homem que trabalhava por dinheiro. Ele negociava a fé. Não era alguém que propriamente cria. Abraão não tinha uma sensibilidade religiosa, por isso ele não viu o anjo. E o texto, com certo humor, mostra que a jumenta tinha mais sensibilidade espiritual do que aquele que andava sobre os seus lombos. Então Deus disse: ô Balaão, tá bem, vai aí com os representantes de Balaque, ele está lhe pagando a peso de ouro, vá com eles, mas só fala o que eu mandar. É interessante isso, ou seja, Balaque quer usar Balaão, mas quem usa Balaão é o Deus de Israel para o bem de Israel. O objetivo de Balaque era enfraquecer Israel. O objetivo de Deus era fortalecer Israel. Deus falou por meio de Balaão. Tanto é que nós temos a informação que Balaão parou de adivinhar, mas buscar o Senhor. Trocou de método, mas não quer dizer que ele cria em Deus. Para Balaão, Deus, Yahvé, o Deus eterno, era mais um Deus
panteão dos deuses, não era o único Deus. Ele acabou falando a palavra de Deus em coisas bonitas que ele fala, inclusive, Deus não é homem para mentir, fala desta estrela que procederá de Jacó, ele fala coisas lindíssimas, mas não quer dizer que ele cria, ele apenas foi o porta-voz daquilo que Deus queria que ele dissesse. Então é importante ter em mente isto. Balaão era alguém que queria manipular a Deus com seus discursos religiosos. Mas é claro que ele ficou deslumbrado com Yahvé, mas não se converteu a Yahvé. Ele reconhece quem é Deus, mas não se converte a Deus. Podemos usar esses versículos que ele usa? Sim, podemos. São palavras de Deus. Ele ouviu e repetiu. Mas isso não quer dizer que ele era alguém que cria naquilo que ele estava falando. É como se ele se vendesse a Balaque, se arrependesse e se vendesse a Deus. Vamos colocar nesses termos, mas não era a expressão da sua fé. Mas a história de Balaão não termina aqui no capítulo 24, nos 7 oráculos, 7 mensagens, 7 profecias que ele profere, porque a história prossegue e vamos entendê-la realmente no capítulo 31, para percebermos bem quem era Balaque e observarmos que Deus não foi assim tão duro quanto pareceu contra este profeta, que continuou sendo um profeta falso, apesar de falar a palavra de Deus nesse sentido. No capítulo 25 nós temos um texto que nos informa de algo bastante dramático, quando em Baal Peor, um lugar de culto a Baal, no alto dos montes de Moabe, houve uma atitude totalmente, não apenas imoral, mas uma atitude de um outro tipo de rebelião. Eu, aliás, acho que devo chamar o livro de Números, não de números, mas de rebeliões. Só tem rebelião aqui nesse capítulo, desse livro, na verdade, mas isso é só um detalhe que eu trago aqui. Esse pecado aqui, no capítulo 25, nos ajuda a entender Balaão, embora Balaão não seja mencionado aqui. Porque Balaão parece que a história termina no 24, 25. Depois Balaão se levantou e se foi e voltou para a sua terra. Também Balaque se foi pelo seu caminho. A história terminou. Bem, de repente, tem uma atitude que o povo toma aqui, e é algo bastante chocante, porque é um tipo de rebelião, não é apenas uma questão de imoralidade, é uma questão de rebelião contra Deus, de negação da aliança, porque inclusive esse ato imoral foi feito à vista do público e perto do tabernáculo, lugar da presença de Deus. A história continua, temos aí alguns aspectos legais e chegamos então ao capítulo 31. E aqui temos duas informações muito importantes e eu quero ler para você. Primeiramente, versículo 8. Vou começar no versículo... Seria bom ler todo o capítulo, que é sobre a vitória do povo de Israel sobre os midianitas. Mas, aqui no versículo 7, eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos os homens. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas. Logo surge uma pergunta: Moabitas, midianitas, esses midianitas são os mesmos lá da terra de Jetro? Eram nômades e nesse momento estavam colonizados na Transjordânia, hoje Jordânia, junto a Moabe. Dali voltavam, dali saíam
porque eram grandes mercadores, logo nômades. Então, voltando aqui ao texto, eles mataram, no caso, os representantes de Moisés, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. 5 reis dos midianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Balaão aqui volta. Mas juntamente com ele volta Zur. Quem era Zur? O pai de Cosbi, com quem um representante de Israel pecara pertinho de onde estava o tabernáculo. Então, o que mostra que esta Cosbi era uma princesa, não apenas uma prostituta cultual, mas significava então aquela união sexual, uma espécie de união com outro povo, que significaria o fim de Israel. Isso nos ajuda a entender toda essa dureza do castigo divino, porque ou era esse castigo ou Israel iria acabar. Bem, e aqui nós temos em segundo lugar a informação que Balaão também foi morto. Mas Balaão não seguiu o seu caminho. Aqui tem algumas histórias interessantes que os rabinos contam. Uma delas é que quando o sicário, no sentido que só visa o dinheiro, Balaão percebeu que não ia receber dinheiro por parte de Balaque, porque ele não falou que Balaque queria ouvir. Isso é uma história. Ele foi a Moisés. Moisés, olha, eu vou lhe contar o que de fato aconteceu e como eu falei bem de Israel, eu quero aí o meu pagamento. E Moisés se recusou. De novo, aqui é uma história, uma ficção, uma possibilidade. Porque, na verdade, Beor, ou melhor, o filho dele, Balaão, continua na parada, continua na história, ele é morto aqui. O que indica então que ele se juntou a Balaque, com certeza, talvez tenha tentado se juntar a Israel, e parece-me que sim, há evidências, vamos ver logo em seguida, e depois se juntou aos midianitas, sempre e tão somente só por dinheiro. Se tornou agora o conselheiro dos reis midianitas, a mesma nacionalidade da mulher que se prostituiu com o hebreu. Só para nós entendermos esta situação bem claramente aqui. Então, muito provavelmente, à luz do que vamos perceber logo em seguida, no próximo capítulo que vou ler, ele aconselhou os midianitas, os líderes, entre os quais Zur, para que, já que não podiam vencer pela força, que seduzissem os homens líderes, como foi o caso desse, da tribo de Simeão, e dizimar o povo por esse tipo de envolvimento pela sexualidade, pela imoralidade, que punha em risco esse tipo de ação, todo o esforço de Israel, que era se manter santo ao Senhor e logo unido e preservado. E aí no versículo 15 e 16 nós vamos ter a solução do enigma. Vou ler então aqui. Verso 15, Moisés pergunta aos líderes: por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que estas, isto é, as mulheres ali naquele caso, por conselho de Balaão, só sabemos isso, ou seja, durante o espaço entre ele, Balaão, seguir com Balaque o seu caminho e o que vem depois, ele continuou em ação. Por conselho de Balaão, fizeram com os filhos de Israel com que fossem infiéis ao Senhor. No caso de Peor, este lugar onde havia prostituição sagrada, inclusive provavelmente com o uso de drogas
alucinógenas. E assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Aí voltamos aqui ao início do capítulo 25, onde nós temos essa narrativa, e a praga só cessou quando Finéias entrou em ação e então matou Zinri, o filho de Saul, da tribo de Simeão, juntamente com Cosbi, a filha de Zur, chefe midianita, príncipe, o rei midianita. E assim, estou relendo, houve uma praga no meio da congregação, ou seja, Balaão continuou sendo o que sempre foi. Então não nos impressionemos com aquelas palavras bonitas, inclusive uma que muitos atribuem a uma condição de profecia messiânica. Então, o que Balaão não fez pelo ensino, pela profecia entre Israel de mal, ele fez pela influência. Porque foi por meio do aconselhamento, como uma estratégia de guerra usada pelos midianitas, que alguns homens hebreus se envolveram sexualmente e espiritualmente, esse é o sentido, com mulheres midianitas. E a situação só foi cessada quando Finéias, neto de Arão, entrou em ação. Em outras palavras, este é Balaão, não mudou nada e morreu por suas próprias escolhas e decisões. E o texto nos mostra então que Deus continuou fiel aos hebreus, embora os hebreus não fossem fiéis a ele, mas entre esses hebreus houve alguns que permaneceram fiéis, e até hoje a história está aí para nos inspirarmos e nos cuidarmos contra os falsos profetas que falam coisas bonitas, aparentemente vêm de Deus, talvez até venham de Deus, mas eles não são dignos de nossa confiança. Balaão, portanto, é castigado por Deus, não é tão bonzinho como às vezes na leitura que a gente faz parece. Eu sou Israel Belo de Azevedo e com prazer aqui estou falando sobre números na jornada de leitura da Bíblia. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.